as necessidades de acordo com cada uma delas, Senhor. Nós te pedimos e te louvamos no nome de Jesus. Amém. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no texto de 2 Coríntios, capítulo 12. Nós vamos ler 3 versículos. Certo? A partir do versículo 7, vamos ler apenas 3 versículos. Amém? Está sendo projetado também. Certo? Vamos ler. E, para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Vamos fazer mais uma oração. Pai, obrigado por essa pequena porção da Tua palavra, mas de grande entendimento e de grande conhecimento. Nós te pedimos sobre esta palavra, faça o que eu não tenho condições de fazer, que é chegar até os corações. Pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Nós estamos tratando de uma série de mensagens com o título de Todas as Coisas Cooperam. O pastor Walter já esteve falando aqui sobre uma introdução geral sobre tudo coopera. O pastor Roberto já falou aqui sobre todas as coisas cooperam para a missão. O pastor Walter, no último domingo, falou que todas as coisas ruins cooperam para o bem. Então, vamos dizer assim, se você diz todas as coisas ruins cooperam, então você está englobando todas as coisas. Obviamente, por obviedade, todas as coisas elas vão cooperar para o bem. Então, não está isenta nenhuma coisa quando você diz que todas elas cooperam. Só que quando você pinça algumas coisas assim, você pega aquela coisinha específica e traz ela para cá, às vezes você olha assim e diz: rapaz, é complicado você pensar que uma coisa ruim como essa coopera para o bem. Como exemplo, a gente pode pegar, por exemplo, o sofrimento coopera para o bem daqueles que amam a Deus. É muito complicado você dizer que o sofrimento de uma pessoa coopera para o bem dela. Uma vez eu estava conversando com meu irmão, eu tenho um irmão que é pastor, eu estava conversando com ele sobre as situações que a gente passou e depois, num momento oportuno, vocês vão talvez conhecer a história, tem livro escrito e tudo. Eu cheguei até a escrever um livro sobre isso. E a gente falando sobre os sofrimentos que a gente tinha passado, papai foi embora e deixou minha mãe com 11 filhos e aquele negócio todo. E eu disse a ele: não, mas o sofrimento dignifica o homem, ele nos ajudou e tal. Aí ele olhou para mim assim e disse: vá dizer isso a quem está sofrendo. É complicado você chegar para uma pessoa que está passando por uma situação e dizer: olha, o seu sofrimento está lhe ensinando. No momento que ela está sofrendo, mais para frente, há uns 20 anos depois, ela vai olhar para trás: aquilo ali me ajudou. Mas na hora que se está passando, é sempre muito complicado. É extremamente complicado de entender isso, é mais complicado ainda de explicar, e é mais complicado ainda você trazer um sermão sobre isso. São situações extremamente complicadas de se fazer. E hoje eu queria falar que as tentações cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ora, você tem uma coisa, por obviedade, ruim, certo? Uma coisa que você olha do ponto de vista humano e diz: sinceramente, eu não sei como é que isso pode contribuir para o meu bem. Se muitas vezes as tentações são enviadas do próprio diabo nas nossas vidas. E como é que isso pode contribuir para o bem? Como é que essas coisas podem chegar e nos trazer algum benefício? É extremamente árduo, é um trabalho de compreensão difícil. Visto que essas coisas muitas vezes elas acabam por gerar situações que nos afastam de Deus. As tentações às vezes nos afastam de Deus, geram pecados, vamos dizer assim, moralmente grandiosos. Não que exista o pecado maior do que o outro, mas moralmente enormes. E como é que a gente pode chegar ao ponto de entender que isso pode
ajudar para o nosso bem, pode contribuir para o nosso bem. Como nós podemos ver o mal da tentação cooperando para o nosso bem? É preciso a gente lembrar, e já foi dito aqui pelo próprio pastor Walter, já chegou a mencionar, que as coisas por si mesmas, elas por elas, vamos dizer assim, elas não têm o poder de cooperar para o nosso bem. As coisas, pelas próprias coisas, não têm poder de cooperar para o nosso bem. Elas estão nas nossas vidas, mesmo as coisas boas. Elas não têm o poder de trazer uma cooperação. Não é a coisa que traz essa cooperação. Nós precisamos, primeiramente, entender isso. Com as tentações do inimigo não seria diferente. Elas, por elas mesmas, não trazem benefício nenhum na nossa vida. Mas nós precisamos entender que, dentro do propósito de Deus e a maneira como Ele trata com essas coisas na nossa vida, que Ele coloca na nossa vida, aí sim elas irão cooperar para que no fim Deus esteja de fato, o propósito de Deus ele esteja de fato estabelecido nas nossas vidas. Aí sim, as coisas por elas mesmas elas não vão cooperar, mas dentro do propósito, dentro daquilo que Deus está propondo para a nossa vida e que já propôs desde o fundamento do mundo, aí sim as coisas cooperam para o nosso bem. Não é por elas mesmas, mas pelo propósito que Deus as manifestou nas nossas vidas. Mais uma vez citando aqui o puritano Thomas Watson, o pastor Walter já citou também esse excelente livro que ele tem, que chama Tudo Coopera. Eu gostaria de fazer uma citação que ele diz no livro, certo? Eu abri aspas aqui para ele. Não me entenda mal. Não digo que por sua própria natureza as piores coisas são boas, pois são fruto de maldição. Mas, embora sejam naturalmente ruins, a sábia e soberana mão de Deus as dispõe e as santifica para que sejam moralmente boas. Como em um relógio, as engrenagens parecem se mover em sentido contrário uma da outra, mas todas seguem os movimentos do relógio. As coisas por si só, elas não vão em si cooperar. Elas podem estar ao contrário. Como no relógio mesmo, você abrir um relógio por dentro, a engrenagem, umas estão indo para a direita e outras estão indo para a esquerda. Está tudo ali, umas indo para um lado e outras indo para o outro? Não. Está tudo cooperando para que o relógio funcione da maneira que ele tem que funcionar. É o exemplo que Thomas Watson dá, e é esse o exemplo que nós temos para entender que, embora as coisas estejam para que no final o relógio esteja trabalhando como ele realmente tem que trabalhar. E você abre um relógio e vê aquele tanto de engrenagem, você não vai entender, a não ser que alguém que conserta relógio. Mas eu mesmo, se abrir aquele tanto de engrenagem, naquele desenho lá do Pica-Pau, que ele tira um pinozinho do relógio e as engrenagens saem correndo atrás, todo mundo, o relógio é um grande. É mais ou menos isso que acontece. Nós temos que entender, primeiramente, que em si, essas coisas ruins, essas coisas más e as tentações, elas em si, elas não geram benefícios para nós. Como o Watson diz aqui, elas são... Ele diz aqui, as piores coisas são... Não estou dizendo que as piores coisas sejam boas, pois elas são fruto de maldição. São fruto de uma maldição. Então, às vezes você olha assim e diz, essa coisa sendo fruto de uma maldição, mesmo assim, ela gera uma coisa boa na minha vida, ela está cooperando para o meu bem? Sim. Porque quando nós dizemos que todas as coisas cooperam para o bem, então são todas. Observem comigo ainda a parte B do versículo, Romanos 8 e 28, Bernardo. A parte B do versículo, certo? A gente vai ler o versículo todo, 8 e 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A parte B aqui, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. As coisas cooperam para o nosso bem porque nós somos chamados segundo o propósito de Deus. As coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados. Thomas Watson vai dizer isso também no livro Tudo Coopera. Para quem não está vivendo nos caminhos de Deus, para quem não está vivendo uma vida cooperativa do ponto de vista divino, essas coisas elas vão levar para caminhos tortuosos. Mas para o cristão,
vão cooperar para o bem. Então nós precisamos observar isso. As coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. Tudo está relacionado ao propósito de Deus. Muitas vezes não está relacionado ao nosso propósito. É como meu irmão disse lá, vá dizer a quem está sofrendo se ele vai concordar com você. Não vai. A gente não vai entender isso no momento. Você precisa entender que no momento que você está vivenciando algo, o seu campo de visão sobre aquela situação, ele se reduz muito. Porque você quer sair, você quer se livrar daquilo. Então o seu campo de visão está reduzido ali a simplesmente a solução daquele problema. E não ao estudo do problema inteiro. Depois de 25 anos se passam, aí eu vou lá escrever um livro, aí escrevo lá que quando eu tinha 5 meses, o meu pai saiu de casa, e aí eu entendo todo o problema ali. E eu tive a oportunidade, meu pai já, infelizmente, partiu desse mundo, mas eu tive a oportunidade de conversar várias vezes com ele, era um amigão que eu tinha na minha vida, e eu conversava com ele, ele se mostrava muito angustiado em relação a isso. E uma vez eu disse a ele, não, o senhor, mesmo inocentemente, o senhor me fez ser homem, me ensinou o que eu tinha que aprender. Aprendi de uma forma árdua, aprendi, não queria que fosse assim, mas aconteceu. Então, as coisas cooperaram. Mas 25 anos depois eu vim entender isso. No momento, me pergunta até hoje se eu queria ter passado. Eu acho que não, né? Mas as coisas elas cooperaram. Como bem explica o apóstolo Paulo em Romanos 8, absolutamente tudo coopera para que o propósito de Deus se cumpra. Não há só uma folha que caia de uma árvore se a mesma não estiver dentro daquilo que foi traçado como propósito divino. Não seria diferente com as coisas ruins que recaem sobre nós, sobre os chamados, pessoas que são chamadas segundo o propósito de Deus. Quando nós chegamos no texto de 2 Coríntios, que nós lemos como texto base, o apóstolo Paulo relata sobre uma situação conflituosa que ele mesmo vivenciou durante muito tempo, e que, segundo ele, era um enviado de Satanás para o atormentar. Ele conta que orou 3 vezes em específico para que Deus o livrasse dessa tentação, mas a resposta que obteve foi o quê? Não. Mas o que, de acordo com Paulo, teria acontecido para que recaísse sobre ele esse fardo? Certo? Primeiro, Paulo tem um espinho na carne, segundo ele, um enviado de Satanás para o esbofetear, para o incomodar. E ele ora em específico 3 vezes. Eu entendo, isso é uma inferência minha, certo, pessoal? Que Paulo orou várias vezes sobre esse problema, em relação a esse problema. Mas, em específico, ele parou. Se eu vou parar aqui para orar por isso aqui 3 vezes, e olha que Paulo era um homem de oração, isso deve ter sido uma oração longa. 3 orações extremamente longas por esse problema em específico. 3 vezes. E a resposta que ele teve foi o quê? Não. Você vai continuar com o problema. Mas por que isso aconteceu com Paulo? Volta aí para o versículo 1, primeiro versículo do capítulo 12. Se é necessário que eu me glorie, ainda que não seja conveniente, vou falar a respeito das visões e Paulo teve visões, teve umas revelações aqui. Ele inicia o capítulo falando disso, visões e revelações que nenhum homem teria permissão para repetir. Olha só o que ele viu, certo? Tal experiência poderia tê-lo falado e feito entender que estava numa posição privilegiada. Então, eu vi isso aqui, tive essa visão, essa revelação que ninguém poderia ter. Então, Paulo poderia ter olha, eu estou aqui por cima da carne seca, como a gente diz, né? Então, ele poderia ter se ufanado, ele poderia ter trago essa experiência, feito ele entender que estava numa posição privilegiada em relação aos demais. Mas não foi isso que ocorreu. O mesmo segue, no texto que a gente leu, o texto base, mencionando o quê? Que por causa disso, para que ele não se agigantasse, para que ele não se ufanasse, aí vem um espinho na carne dele. Estava ali para lembrar que ele era fraco e colocar no seu devido lugar. Versículo 7 do texto que nós lemos. E, aí sim, tem um i aí no começo, porque eu tive essas visões, tive tudo isso, homem nenhum poderia tê-las. E a questão aí, Paulo começa o versículo 7 dizendo,
Ou seja, por esta razão, por razão destas coisas que aconteceram, dessas visões que eu tive, e para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse. Nós não sabemos o que era esse espinho na carne de Paulo. Aí tem um monte de teoria. Quando ele fala aos Gálatas que era fraco de visão, e ele diz, eu sei que se vocês pudessem, vocês me dariam seus próprios olhos, e aquela questão toda. Aí muitos dizem que esse espinho na carne era essa deficiência visual que ele tinha. Outros vão dizer, e aí é uma questão mais convincente, de que Paulo tinha um peso nas costas pelos cristãos que ele perseguiu e que matou, inclusive Estevão. E a gente vai ver que mais na frente Paulo, ainda já velho, já perto de morrer, ele diz que espera que Deus perdoe ele por ter matado Estevão. Ou seja, era um incômodo muito grande que ele tinha. Aí a teoria, mas eu já vi dizendo que era uma mulher que Paulo tinha na vida que perturbava ele. As teorias são de... Não, mulher no sentido conjugal, que ele não queria... Mas, enfim, as teorias são muitas. Fato é que nós não sabemos, de fato, o que seria esse espinho na carne. Certo? O que nós sabemos, e o que nós não podemos descartar, é que incomodava. Incomodava muito. Talvez incomodasse carnalmente, e aí... Por isso a teoria da visão era uma coisa, ele diz, um espinho na minha carne, então seria algo mesmo. Ele não conseguia enxergar, tinha que chamar um copista muitas vezes, então esse espinho na carne fosse algo físico mesmo. É possível? É possível. O que nós sabemos é que incomodava. E 3 vezes ele vai orar para que Deus o liberte disso. Mas aí, de fato, por que isso acontecia com Paulo e por que muitas vezes acontece conosco? Por que Deus colocava esse espinho na carne? Assim como as tentações ocorrem na nossa vida, para que lições sejam retiradas delas, não haveria um propósito na permissão das coisas ruins se elas não tivessem uma cooperação que trouxesse algo de bom. No caso de Paulo, era uma situação que o fazia lembrar de quem ele era de fato, e não se gloriasse por tudo que tivera visto ou feito. Nas nossas vidas, pode ser mais ou menos uma coisa pedagógica, mas nunca algo sem sentido. Às vezes Deus trata pessoalmente com cada um de nós. E aí ele vai usar da pedagogia dele, que cada um vai entender. O que Paulo precisava para não se gloriar? E veja que Paulo basicamente evangelizou o mundo da época dele. O mundo conhecido da época de Paulo, ele evangelizou. Passe a Macedônia, aí Paulo vai para a Europa. Viagens de Paulo, você vai olhar o mapa das viagens de Paulo, o mundo conhecido daquela época, o cidadão evangelizou. Visões, revelações, tudo. Paulo está cantando numa prisão com Silas e as portas caem. E o carcereiro chega desesperado, não tenha calma, a gente está aqui. Não. Simplesmente por cantar. Então, Paulo tinha vivenciado tudo isso. Mas aí, para que ele não se sentisse grande demais, a pedagogia que Deus usou, mete um espinho na carne desse homem aí, para ele saber quem ele é. E ele vai passar a vida inteira escrevendo, não especificamente, a única vez que ele escreve sobre esse problema é essa, mas ele vai passar a vida inteira dizendo, não, eu não sou, vocês estão olhando. Aí ele vai escrever, dizer, acaso Paulo morreu? Foi crucificado por vocês? Então ele entende a pequenez dele. E isso serviu para que ele entendesse. Pedagogicamente, ele tinha o maior pedagogo de todos trabalhando com ele. Então ele tinha que ser feito daquele jeito. E ele entendeu isso. Certo? Mas assim, como a gente poderia agir em face de um problema como esse? Ok. Digamos que você tem um espinho na carne também, mensageiro de Satanás para lhes bofetear todo dia. Sabe que tem uma coisa que eu acho bem ridícula, que o pessoal compartilha bastante assim, no Facebook, no Instagram da vida. Dentro de nós existem 2 cachorros, um preto e um branco, que todo dia eles estão lá, duelando. E aí o menino falando lá com o mestre dele, aí diz, e quem é que ganha, mestre? Ele diz, aquele que você alimentar. Sinceramente, dentro de mim,
Dentro de mim só tem um cachorro preto. Ele de fome. E tem dias que ele ganha de mim, tem dias que eu ganho dele. Mas o branco eu acho que tem não. Só tem um. Eu faço com Paulo. Em mim, o mal que eu não quero fazer, quando eu olho, eu já tenho feito há muito tempo. Eu acordo tentando fazer o bem, eu acordo tentando matar o cachorro preto. E ele não morre. No outro dia ele está lá, no mesmo canto. É uma coisa que se só não pedir ao Senhor que o afastasse de mim. Orar. Paulo não deixou de orar pelo problema dele, não. E ele cita 3 vezes aqui em específico. Mas talvez tenha orado muitas outras. Porque a tentação está na minha vida, isso vai cooperar para o propósito de Deus. Eu vou me abraçar com ela. Não, a gente tem que orar para que Deus nos livre da tentação. A maneira pedagógica como Deus nos trata, nos leva a isso. Agora eu pulei aqui e foi tudo. Deixa eu voltar. A tentação, ela nos leva à oração. E esse é um dos cernes da questão e uma das respostas à pergunta do porquê de sermos tentados. A comodidade muitas vezes nos leva ao esfriamento espiritual e com ele vem a falta de leitura e abandono da prática de oração. Então a tentação ela pode muito bem estar nos levando à nossa prática diária de oração, a nossa busca ao Senhor. Você já parou para pensar nas orações mais fervorosas que você fez na sua vida inteira? Sua vida inteira. Você para aí um minutinho e pense aí, quais foram as orações mais fervorosas que eu fiz? Você estava passando uma situação boa ou uma ruim? Eu vou responder para que ninguém precise responder e ficar constrangido. No meu caso, era ruim. Eu estava fazendo como o povo diz, eu estava na prova. E aí você vai e ora fervorosamente para que Deus livre daquilo. Eu não estava agradecendo nada. Quando a gente estava agradecendo, uma oração tão pequena. Senhor, obrigado por essa bênção. Só. Mas quando você está passando por uma situação ruim, parece que a caixa da oração se abre, né? E tem gente que faz da Bíblia uma revista do Avon, só para fazer pedido, abre para fazer pedido. Então, as orações fervorosas, o momento parece que a gente guarda aquelas orações mais de joelho mesmo, é aqueles mais ruins. Será que essa não é pedagogia? Será que a gente não está num processo pedagógico envolvendo alguém que não sabe orar a Deus? E essa é uma pergunta retórica. Será que a gente não está passando por esse processo pedagógico? Rapaz, você não está orando direito, não. Espera aí. Pega esse espinho aqui, pode ser de cardeiro ou de laranjeira, que é menor, mas é um espinho. Né? E vou dar uma cutucada aqui para esse camarada começar a orar. Nesse ponto, nós precisamos entender que as nossas tentações e aflições repousam sobre um processo muitas vezes pedagógico, como eu falei, que Deus usa para nos trazer para junto dele e assim nos ensinar a cada dia a depender mais de suas mãos. Todavia, o cristão pode muitas vezes ser frustrado. Existe essa frustração em relação ao seu pedido de socorro. Muitas vezes a resposta não vem rápida e nós acabamos por achar que não a teremos a tempo daquele problema. Em alguns casos, muitos chegam a pensar que foram abandonados e não terão mais essa resposta até que suas forças se acabem. Às vezes a gente começa a passar por essas situações ruins e começa a orar e aí a situação está lá, do mesmo jeito. Você vai dormir e até acha que está melhor, no outro dia acorda, do mesmo jeito. E tem gente que diz, eu não vou aguentar. Isso aí vai... A resposta não vai chegar a tempo, não. Até o tempo das minhas forças se acabarem, essa resposta não vai chegar. Paulo também experimentou essa sensação. Não de achar que a resposta não ia chegar, mas essa sensação de ter o seu pedido não atendido. Ele
vivenciou isso. Versículo 9, a parte A do versículo 9. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Cristo explica a Paulo aqui, com essa frase, e também a nós, que mesmo ainda não tendo recebido uma resposta positiva de Deus, nossas orações e a nossa comunhão já são suficientemente boas para nos alegrarmos. Cristo exalta ainda que é nessa situação de fraqueza e quebrantamento que o poder dele se aperfeiçoa e nos faz crescer em graça e em conhecimento da parte dele. De modo que, para o cristão, esse deve ser o objetivo de desejo na vida com o Pai. Ora, perceba, você está passando por uma situação conflituosa, uma tentação enviada do inimigo na sua vida, e isso fez você orar mais, fez você ler mais a palavra, fez você buscar mais a Deus. O que é que um cristão tem que fazer sem estar numa situação conflituosa, passando por uma tentação? Orar mais, ler mais a palavra, buscar mais a Deus. Essa situação em si fez você fazer aquilo que você deveria estar fazendo como cristão. Isso já é suficientemente bom. A gente tem que entender que muitas vezes a situação ela nos leva e nos coloca num prisma diferente em algo que nós deveríamos estar fazendo. E isso, por si só, já deveria ser motivo de desejo de todo cristão. Mas nós precisamos que Deus usasse uma pedagogia diferente para que a gente fizesse aquilo que nós não estamos fazendo. E isso já era suficientemente bom. Como diz o versículo, a minha graça é o que basta para você. Já é suficiente. Você está passando por uma situação difícil, tá, mas eu estou com você, a minha graça... Então, já é extremamente suficiente. Por quê? Porque o meu poder vai se aperfeiçoando nessa sua fraqueza. Veja que você passou a orar mais. Veja que você passou mais a... Está sendo aperfeiçoado. O meu poder está sendo aperfeiçoado no seu momento de fraqueza. Então, isso já é bom por si só. A gente deve continuar orando para que Deus nos livre. Sim, não é esse o caso, não é o ponto. Certo? O ponto não é de você dizer, eu vou aceitar a tentação como uma coisa ruim, vou vivenciar isso aqui vai passar o resto da minha vida, eu não vou nem pedir a Deus, porque eu sei que não vai passar. Não é esse o ponto. O ponto é continuarmos orando, buscando a Deus e lendo a sua palavra. É claro, orar e ler a palavra de Deus é o buscar, seria até redundante. Tem um escritor chamado A.W. Tozer, que certa vez um rapaz perguntou a ele: Tozer, o que é mais importante para um cristão, orar ou ler a Bíblia? Aí ele disse: o que é mais importante para um passarinho voar, asa esquerda ou a direita? Não existe um meio termo, tem que ser os dois. Nós precisamos aprender a compreender as nossas fraquezas, aceitar nossas tentações, ok, nas nossas vidas, mas como prova da manifestação do propósito de Deus pelo qual Ele nos chamou. Não que tenhamos que abraçar e cair de bom grado nas armadilhas do inimigo. Como eu disse, não é esse o ponto. Mas nós precisamos entender que quando estamos mais vulneráveis, ou seja, numa situação mais difícil, é quando o Senhor mais irá falar conosco. Vamos ler a parte B do versículo 9, certo? Ele começa o versículo dizendo: a minha graça é o que basta para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E na parte B ele diz: de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. O que é que Paulo está entendendo aqui? O espinho na carne dele tinha vindo para que ele não se gloriasse por tudo aquilo que ele tinha visto, por tudo aquilo que ele tinha feito, por tudo aquilo que ele tinha passado, porque ele era, de fato, primeiro ele era um cidadão extremamente estudioso, um aluno de Gamaliel. Então, na época, era como se ele fosse Gamaliel era um grande filósofo da época, e Paulo era aluno dele, então ele, por si só, já era um homem muito estudado. Pedro chega até a dizer que Paulo é uma sumidade. Diz até que é difícil de entender o que ele fala. Ainda bem que ele disse isso, que quando a gente lê também acha. Então, Paulo era um cidadão, estudou aos pés de Gamaliel.
E Gamaliel era um rabino da época, um filósofo que entendia sobre o Messias. Os rabinos, eles tinham assim especializações, né? Eu sou especialista nisso, sou especialista. Gamaliel era especialista no Messias. E Paulo, basicamente, também, certamente era. Quando ele cai no caminho de Damasco, ele vai procurar justamente entender aquilo que aconteceu com ele. Ele passa muito tempo estudando. Certamente ele foi estudar tudo que ele sabia sobre o Messias e disse, rapaz, quem é esse cara que me derrubou aqui, me deixou cego? Dentro da cabeça dele vem esse turbilhão, e como ele entendia muito sobre o Messias, ele disse, só pode ser esse, o Cristo. Então ele entende basicamente isso. Era um homem extremamente importante. Mas aí o que é que ele vai dizer? Eu me gloriarei em quê? Nas minhas fraquezas. Eu vou me gloriar naquilo que eu sou ruim. E é difícil entender isso. Para a época, nós estamos falando de uma época onde ser fraco, hoje também, mas na época mais ainda, onde um homem dizer que se gloriava nas fraquezas, o homem se gloriava muito mais nas suas conquistas. Nós estamos vivendo aqui o auge do Império Romano. As conquistas, as guerras, elas eram travadas e um homem ele era visto por suas conquistas, pelo que ele conquistou, pelo território que ele desbravou e conquistou. Aí Paulo vai dizer, não, se eu tiver que me gloriar em alguma coisa, eu vou me gloriar na minha fraqueza. Mas por que eu vou gloriar na minha fraqueza? Para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Para que quando olhem para mim, digam assim, ó, isso aí é um fraco, mas o poder de Cristo está sendo aperfeiçoado nele. Então era isso que Paulo desejava. Era nisso que Paulo se gloriava. E muitas vezes a gente tem que entender isso. A tentação está vindo na minha vida, não é porque eu sou bom e eu agora vou passar por essa tentação, vou passar pelo deserto dando glória a Deus. Amém. Faça isso. Mas entenda que essa coisa ruim, não só ela, mas um apanhado, a gente está falando especificamente das tentações, estão vindo sobre a sua vida para que justamente sobre você repouse o poder de Cristo. Assim como Paulo entendeu, vivendo uma tentação enorme, algo que não se desvencilhava dele, aí ele para e pensa, eu sou fraco, o poder de Cristo está se aperfeiçoando em mim. Assim nós entendemos que deve haver em nós sempre a boa vontade, a fim de que em nós mesmos não nos gloriemos, nem nos superestimemos ou tenhamos qualquer outro tipo de comportamento superior, mas para que por meio das mais duras tentações o poder de Cristo seja aperfeiçoado em nós. Tudo depende do propósito. Tudo existe um propósito. E às vezes é tão difícil pensar isso, porque assim, uma vez eu estava conversando com um amigo meu, aí ele disse, não, isso aí, a gente teve sorte. Aí eu disse, eu não acredito em sorte, não. Ele disse, mas você não acredita em sorte, não? Eu disse, não. Eu disse, mas como assim você não acredita em sorte? Eu disse, não, eu acredito que tudo está escrito. Não acredito que isso foi sorte de minha parte. Aí eu dei um exemplo a ele. Eu disse, tem um sábio senhor chamado Mestre Shifu, do Kung Fu Panda. Não sei se vocês já assistiram. E tem outro sábio senhor que chama Mestre Uguay, que é a tartaruga, né? Mestre Shifu, eles estão discutindo sobre por que o panda foi escolhido como dragão guerreiro. O panda todo desajeitado e tal. Também aquele panda é terrível. Não... Aí, Mestre Shifu diz assim, mas Uguay... Aí Uguay diz, mas você viu quando ele caiu aqui? Você viu quando a gente foi... Aí ele diz, mas Uguay... Shifu olha para a tartaruga e diz, mas Uguay, foi um acidente. Que ele, né, saiu alguns fogos, aí caiu lá onde o dragão guerreiro tem que... Mas foi um acidente. Aí o Uguay olha para ele com aquela sabedoria milenar, né? Que a tartaruga vive 200 anos, mas o Uguay eu acho que tem uns 500. Aí o Uguay olha para ele e diz, Shifu, acidentes não acontecem. Tudo está escrito. Eu digo, eu tenho certeza que essa tartaruga leu a Bíblia. Antes de fazer esse filme, absolutamente, alguém ensinou a ele.
Não existe coincidência, não vai existir esses acidentes, não. Tudo está debaixo de um propósito. É coisa boa? Amém. Está debaixo do propósito. É coisa ruim? Tudo está cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. Aí cabe a nós refletirmos sobre essa questão, daqueles que amam a Deus. Porque Thomas Watson vai dizer, para quem não ama, isso vai levar para o buraco. Então, mas para quem ama, aí ele vai trazer uma parte do livro, né, só sobre essa questão do amor a Deus, as marcas do amor a Deus. Abusando um pouco mais do nosso amigo Thomas Watson e do seu excelente livro Tudo Coopera, ele diz assim, abre aspas, uma árvore sacudida pelo vento fica mais assentada e enraizada. Da mesma forma, o sopro de uma tentação apenas deixa um cristão mais enraizado na graça. É basicamente isso. Quando você sacode uma árvore que você não derruba ela, as raízes dela vão mais profundo para que numa próxima vez ela possa estar mais preparada para a ventania. Basicamente é isso que acontece com o cristão e o Watson está dizendo aqui. A tentação ela vem, balança ali, você se enraiza mais para que da próxima vez, e vai haver uma próxima vez, assim como o vento numa árvore, a tentação na vida do cristão. Ele vai, perceba que quando Jesus foi tentado no deserto, disse assim, Satanás se afastou até momento oportuno. Não é que ele tenha desistido, não. Até um momento oportuno. Se afastou nessa questão. Então, vai vir. A tentação na vida do cristão, ela vai, assim como o vento bate na árvore, a tentação vai vir nas nossas vidas. É mensageiro de Satanás para nos esbofetear? É. É um fato. O outro fato é que isso está dentro de um propósito de Deus. Ah, mas Daniel, isso vai... É uma pedagogia que Deus está... Bom, cabe a nós orar para sabermos. Assim como Paulo fez. Orou para que Deus o livrasse. E a resposta que Deus deu foi, minha graça já basta para você. Muitas vezes você pode dizer, eu orei e Deus me livrou da tentação. Sim, ele trabalha com cada um de uma maneira diferente. Eu orei ainda e nem essa resposta de Paulo eu não recebi. Até agora, silêncio total. É possível. Tudo é possível. Mas nós precisamos entender que, assim como a resposta que Paulo recebeu, ela vai nos servir. A nossa graça, a graça de Deus já nos basta nas nossas vidas. Certo? O poder dele está sendo aperfeiçoado. Para aplicarmos na nossa vida, e aqui eu já vou chegando ao final, nós precisamos, primeiro, entender que, embora seja difícil, embora isso tenha uma dificuldade tremenda, todas as coisas elas vão cooperar para o nosso bem. Certo? Mesmo as mais ruins e mesmo as tentações. Todas as coisas elas vão cooperar. É fácil entender isso. Tudo coopera. Então, eu entendi, beleza. Vá viver. Entenda quando você estiver vivendo. Porque agora eu dizer assim, a tentação vai vir, isso vai cooperar. Quando depois que passa. E tal. O problema é entender no cerne da questão, como eu disse no começo. É difícil você entender que por exemplo, vou dar um exemplo pessoal. É difícil você entender que um monte de menina rodeado numa mesa, uma panela de feijão com farinha está cooperando para o meu bem. Um monte de gente para comer aquilo ali, só aquilo ali. É difícil entender isso. Depois que você cresce, depois que você está morando em Campina Grande, esse ar frio, aí você entende. Isso cooperou para que fortalecesse e eu pudesse chegar. É fácil entender depois. É fácil você tentar projetar um entendimento para antes. O difícil é entender no momento. Sofrimentos, tentações, tudo isso é muito difícil quando você está passando, você traçar um raciocínio lógico como a gente traça antes ou depois. Mas nós precisamos entender. Não é fácil. Não é
Você não vai me escutar nunca dizendo que isso é fácil. Isso é extremamente difícil. Mas nós temos que tentar, pelo menos. Segundo, esforcemos-nos e oremos para que as tentações do inimigo se afastem das nossas vidas. A gente tem que orar. Eu estou passando por uma tentação, tá bom, estou passando. Aqui ela vai acabar ou não vai e tal. E se conformar com isso, não. Precisamos orar, precisamos buscar a Deus para que isso passe. Para que essas coisas ruins, essa tentação, ela se afaste da nossa vida. É preciso que nós façamos também isso. Em terceiro, nós precisamos nos dedicar a entender o grandioso propósito divino para as nossas vidas, a ponto de transformar o mais agudo espinho na nossa carne na mais valiosa e preciosa lição na nossa vida. Vocês já pisaram num espinho assim, grande? Aqueles pequenininhos que os meninos de hoje em dia pisam, aqueles espinho. No espinho eu não lembro muito bem. Eu lembro de uma vez que eu pisei num prego, que é pontiagudo do mesmo jeito. Pegou assim, perto aqui desse lado de fora do calcanhar. Rapaz, ele pegou. A sorte é que ele não pegou em cheio, ele pegou meio assim. Eu tinha tomado vacina contra o tétano já. Pegou assim. Ah, meu amigo, que dor! É mais ou menos isso. Você tem uma dor terrível na sua vida. Um espinho, Paulo vai comparar isso a um espinho justamente por isso. Aqueles espinhos de carradeiro, quando ele entra, o pastor Roberto, ele deixa um pozinho, um negócio que inflama logo, né? Você entender que essa dor, essa coisa, vai lhe trazer algo bom, é o desafio, vai lhe trazer uma preciosa lição. Não ande mais em terreno baldio só de chinelo. Tem que andar. Eu aprendi assim um pouco, né? Mas assim, a gente tem que entender que isso vai trazer uma preciosa lição. É complicado, é difícil. Ninguém aqui tá. Ninguém que vai trazer série de mensagens, vai falar sobre a série, vai dizer que essas coisas são fáceis de compreender. Mas nós precisamos nos esforçar em oração e pedir a Deus, principalmente orar e pedir a Deus para que o seu poder se aperfeiçoe na nossa fraqueza. Nós somos fracos, somos frágeis. Como diria o William Sibbes, André, o caniço quebrado, né? O William Sibbes diz, nós somos um caniço, só que a gente pensa que é um cedro, né? Caniço é o graveto da gente. Somos um graveto, a gente pensa que é um algaroba. Não, não é. Nós somos fracos. Nós precisamos orar para que o poder de Deus se aperfeiçoe justamente nessa nossa fraqueza. Que Ele nos abençoe e nos dê da sua graça. Convido o ministério.